Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou indicar para vocês 15 livros de não ficção, seja para quem quer começar a ler o gênero ou só tá precisando de indicação mesmo, já tem costume de ler. Eu normalmente divido livros de não ficção em duas categorias, assim, são os que eu normalmente leio: biografia e livro-reportagem. Então vou trazer para vocês um pouquinho de cada, além de 2 livros que eu senti que não se encaixaram em nenhum dos dois, então eles ficaram sem categoria. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia, sou jornalista e leitora e eu faço conteúdo literário aqui nas redes sociais. Vou aproveitar e fazer um jabá, colocar minhas redes aqui na tela, também estão sempre linkadas na descrição. Sem mais delongas, vamos às indicações. Vamos começar com as biografias e o primeiro livro que eu trouxe para vocês é Educated, A Menina da Montanha. Esse livro conta a história da Tara Westover. A Tara é uma menina americana e ela foi criada num lugar muito rural. Literalmente aos pés de uma montanha, assim, bem country. E ela foi criada por uma família onde, além deles serem muito religiosos, os pais dela também não acreditavam muito em educação tradicional. A Tara tem uma penca de irmão, os irmãos mais velhos dela até chegaram a ir à escola por um tempo, mas a Tara nunca foi, ela literalmente nunca pisou na escola. E isso, durante toda a infância dela, durante toda a vida dela, e hoje em dia, no presente, a Tara é PhD. Então esse livro acompanha toda essa jornada dela com educação. Também fala sobre, fundamentalismo religioso e sobre as relações dela com a família. A família dela, inclusive, não gostou que ela lançou esse livro. Os pais dela estão processando ela, falando que são informações falsas. Então, assim, fica ao critério do leitor, em quem você quer acreditar. Eu, pessoalmente, já tendo lido o livro, eu acredito nela, porque claramente também a gente vê que principalmente o pai dela e um dos irmãos, eles têm problemas sérios de saúde mental não diagnosticados, muito por conta dessa cultura, da religião e deles viverem super isolados. Eles, assim como não acreditam em educação, também não acreditam em medicina moderna. Então, é um retrato muito interessante dessa área mais rural dos Estados Unidos e é bizarro pensar que essas pessoas, realmente existem, É uma história real, então me impactou muito pensar que uma coisa tão básica pra gente, que é ir à escola, Eu imagino que a maioria das pessoas que esteja assistindo cresceu indo pra escola, foi uma coisa muito fora da realidade da Tara por muito tempo. Então, eu achei muito interessante. É um livro um pouco difícil de ler às vezes, não foi uma leitura super fluida, super fácil, mas eu gostei muito da escrita da Tara e eu tenho amigas que nem são leitoras, assim, nem têm tanto esse hábito de leitura e eu indiquei esse livro para elas e elas amaram, então eu acho que é fácil para qualquer pessoa ler. O próximo é meio que um clássico já aí das biografias, mas é Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Esse livro foi escrito pela Jennette McCurdy, que interpretou a Sam de iCarly. E assim, ao menos que você viva embaixo de uma pedra ou não seja da sua época, eu imagino que você provavelmente, se não assistiu, pelo menos conhece iCarly. Foi uma das maiores séries ali dos anos 2000, 2010. Eu, pessoalmente, era obcecada por iCarly e principalmente pela Sam. Eu sempre era Sam, sabe, nas brincadeiras. Então, pra mim, foi muito impactante ler esse livro, porque a gente vê a jornada da Jennette durante toda a vida dela, principalmente em relação a ser uma atriz mirim, e o fato de a mãe dela ter colocado ela nesse local, sabe? Nunca foi o sonho dela ser atriz, era o sonho da mãe dela. Então a gente vê que desde cedo a mãe dela impôs muito isso a ela. A mãe dela era extremamente abusiva com a Jennette e com o irmão dela. Coisas que beiram até, assim, assédio sexual, por exemplo. Então, assim, por mais que seja uma leitura que destruiu um pouco a minha infância, eu me senti muito impactada pela história dela e eu amei a escrita da Jennette. Hoje em dia, ela não trabalha mais como atriz, Ela trabalha como escritora, realmente. E dá pra ver que a escrita dela é de uma grande qualidade, dá pra ver que esse é um talento realmente que ela tem. Dizem que o audiobook também é muito bom, porque é ela que narra, eu realmente li, mas eu recomendo aí pra quem entende inglês, talvez valha a pena ouvir o audiobook. O próximo livro que eu trouxe é bem diferente. Esse livro se chama Persepolis. Ele, na verdade, é um quadrinho, e ele é a história real da Marjane Satrapi. Provavelmente estou falando esse nome errado. Esse livro retrata a infância e a adolescência da Marjane no Irã, e a vida dela foi acontecendo durante e depois da Revolução Islâmica. Então a gente, além de ver a vida dela, a gente também vê os efeitos da guerra e da revolução na vida dela e das pessoas ao redor.
Os pais dela eram super militantes, então é muito interessante também ver essa relação e como isso tornou a Marjane quem ela é hoje. São 4 volumes, mas tem uma publicação que une os 4, que foi o que eu li. É um livro só, né, que junta tudo. E é um lembrete muito forte da precariedade da sobrevivência nessas situações, sabe? Essas pessoas que passam por grandes revoluções políticas e sociais, como isso afeta a vida delas e de todas as pessoas ao redor. E isso vindo de uma pessoa com grandes privilégios, tá? Porque a Marjane é uma pessoa privilegiada, sempre foi. Então eu achei um retrato muito interessante, especialmente pra gente que não tem muito contato, né? Principalmente quem não tem descendência iraniana, nada assim, como é o meu caso, claramente. Foi um jeito muito interessante de aprender um pouco mais de história também, né? Sempre bom. Mudando completamente de assunto. O próximo livro é Love is a Mixtape, do Robert Sheffield. Esse livro, na verdade, não é a história do Rob, assim, não é uma biografia dele, é uma biografia do relacionamento dele com a esposa, que já faleceu. O Rob é um jornalista icônico, ele é jornalista da Rolling Stone. Quem é fã de Harry Styles, com certeza já leu alguma matéria que ele escreveu com o Harry. Foi assim que eu conheci ele, o Harry já leu esse livro, ele super recomenda, e foi por isso que eu li. Não tenho vergonha de admitir. Mas eu gostei muito desse livro, porque como o Rob é jornalista de música, ele usa a música pra contar a história dele com a esposa. Por isso que o nome do livro é Love is a Mixtape, que é Amor é uma Mixtape. É muito bizarro, porque a gente lê sobre a história de amor deles, e até eu contando aqui, talvez vocês pensem que eles ficaram, 50 anos juntos. Mas não, ela morreu, eles eram casados há 5 anos. Ela morreu muito repentinamente em 1997 e, mesmo assim, ele ama ela o suficiente pra escrever e publicar um livro sobre isso. E eu acho isso muito fofo, me dá um quentinho no coração. O próximo livro não me dá um quentinho no coração, é Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. A Chanel foi vítima do Brock Turner. Esse caso ficou bem famoso nos Estados Unidos, principalmente ali por 2015, 2016. O Brock Turner estuprou a Chanel numa festa de universidade. E esse livro é a Chanel retomando a história dela pra si, porque por muito tempo não foi revelado qual era o nome dela. Então ela era sempre referida como Jane Doe ou a menina. E esse livro, ela retomando a história dela pra si, falando: eu tenho um nome, eu sou a Chanel e essa é a minha história. Obviamente, talvez dê pra perceber, é bem pesado. Ela conta o que aconteceu naquela noite, né, quando ele fez isso com ela. Ela conta sobre a denúncia, sobre o processo judicial. O Brock foi famosamente não punido pelo crime dele, como grande parte dos homens brancos na nossa sociedade. E a gente vê, né, a relação dela com isso também. Tem um pouco de política também no final, que eu pessoalmente não gostei muito, mas eu entendo por que ela fez isso. Enfim, eu achei um retrato bem poderoso sobre a Chanel, quem ela é, como ela lida com um evento tão traumático, que é, assim, o grande medo da maioria das mulheres. E eu realmente passei a admirar muito ela depois dessa leitura, então super recomendo, principalmente para mulheres. O próximo livro me pegou muito de surpresa. Eu li ele sem esperar muita coisa e eu acabei gostando muito. É Meu Corpo, da Emily Ratajkowski. Eu não sei falar sobre o nome dela, gente, muito difícil, muitas letras. A Emily é uma modelo bem famosa. De novo, se você é fã de Harry Styles, tem um vídeo tenebroso dele beijando ela no Japão, assim, horrível. A Emily é modelo, é linda e é muito gostosa, assim, né? Vamos com todo respeito. Ela sempre foi muito conhecida pelo corpo dela, por ela ter esse corpo escultural, é muito natural dela. E ela escreveu esse livro, na verdade são várias essays, são várias histórias de momentos da vida dela com o seu corpo. Por isso que o nome do livro é Meu Corpo. A Emily já se envolveu em algumas polêmicas, eu diria. Tem aquele clipe de Blurred Lines, o Robin Thicke, que tem toda uma problemática. Se você não sabe, sugiro pesquisar ou ler o livro, porque ela fala sobre isso. Ela, hoje em dia, é ativista, empreendedora, mãe. Então, a gente vê também como a relação dela com o corpo dela mudou, né, ao longo da vida. Desde lá no começo, quando ela entrou na puberdade, começou a ganhar corpo. E ela fala um pouco das opiniões dela sobre essa cultura da mercantilização do corpo feminino, né? Ela, por muito tempo, foi símbolo disso. E esse livro é um jeito dela retomar o corpo dela pra si, similar ao objetivo da Chanel também. Os ensaios são super bem escritos, o que me deixa até um pouco surpresa, assim. Eu fiquei pensando, será que ela escreveu isso mesmo? Porque você não pensa, né? Poxa, modelo, atriz... Nossa, ela com certeza é super boa escritora.
os estereótipos e meus preconceitos agiram um pouco, mas ela me calou, porque eu realmente amei a escrita e, de novo, eu acho leitura obrigatória para todas as mulheres. O último livro biográfico que eu trouxe, na verdade, ele é um pouco um livro-reportagem. Ele fica aí no meio termo, por isso que eu coloquei ele como último. É O Ladrão de Arte, do Michael Finkel. Quem me acompanha há muito tempo, eu já falei desse livro antes. Esse livro acompanha a história do Stéphane Breitweiser, um francês que hoje em dia é considerado o maior ladrão de arte de todos os tempos. O Stéphane roubou mais de 200 obras de mais de 100 museus espalhados pela Europa, com a ajuda da namorada dele, a Anne Catherine. E ele não vendeu absolutamente nada que ele roubou. Ele roubava porque ele se diz um apreciador de arte, um observador de arte. Então ele literalmente roubava as coisas e deixava no quarto dele, no sótão da mãe. A polícia europeia, né, como ele roubava em muitos países e cidades diferentes, demorou muito para as pessoas até conectarem que era a mesma pessoa. A polícia ficou 6 anos para conseguir pegar ele. Ele ficou roubando de 1995 até 2001 antes de ser pego. E quando ele foi pego, ele só foi condenado a 26 meses de prisão. Tipo, muito pouco comparado a tudo que ele roubou, tudo que ele fez, todo mundo que ele enganou. Então é uma sentença um pouco polêmica, mas esse livro foi escrito por um jornalista, Michael Finkel. Eu digo que ele é um pouco biográfico porque a gente aprende a vida inteira do Stéphane, mas o Michael Finkel, né, que é esse jornalista, ele passou 11 anos escrevendo esse livro e ele fez muitas entrevistas exclusivas com o próprio Stéphane. Eles até foram pra museu juntos, o que é meio doido pra mim. E ele escreveu esse livro, é um livro curto, tem um pouco mais de 200 páginas, é super tranquilo de ler. Quem gosta de Prenda-me se for capaz, aquele filme do Spielberg, provavelmente vai gostar desse livro. Eu achei bem parecido. Eu até fiz um vídeo sobre isso recentemente. Inclusive, se você chegou aqui nesse vídeo, através desse vídeo que eu postei, né, comparando com o filme, deixa um emoji aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar aqui na tela qual é o emoji. Outro livro que eu sinto que fica um pouco no meio termo entre uma biografia e um livro-reportagem é Correr, do Drauzio Varela. A corrida virou o esporte da vez, né? Tá na moda aí já há mais de um ano. Eu, pessoalmente, já tentei correr, a minha canela não me permite, mas eu acho um esporte bem fascinante. E o Drauzio Varela, para quem não sabe, é maratonista. O Drauzio já correu várias maratonas. Por muito tempo ele foi fumante, então isso atrapalhou, né, ele um pouco, mas ele corre até hoje com muitos anos de idade que ele tem. Deve ter uns 85, sei lá. Nesse livro, ele fala sobre a jornada dele com a corrida, mas ele também fala muito sobre a corrida como esporte, né? Como a corrida surgiu, qual o efeito da corrida no corpo. Por isso que eu também acho que é um pouco ali no meio termo entre uma biografia e um livro-reportagem. Mesmo se você não gosta de correr, eu acho interessante ler. Quando eu li esse livro, eu nunca tinha corrido na vida e eu super adorei. A escrita do Drauzio é muito boa, tanto que vou recomendar outro livro dele. Dessa vez, realmente, vamos entrar no universo do livro-reportagem. O livro que eu tenho que recomendar pra vocês é Carandiru, do Drauzio Varela. O Drauzio trabalhou por muitos anos em Carandiru, que era o maior complexo prisional da América Latina. E ele escreveu Carandiru relatando experiências que ele teve lá dentro, com pacientes, as coisas que ele observava. É um pouco biográfico também, porque é em primeira pessoa, mas é muito interessante ver, né, o sistema prisional, especialmente de São Paulo. Então é muito interessante pra quem gosta dessas coisas meio true crime, sabe? As histórias dos detentos também, em sua grande maioria, são bem poderosas. Tem um filme que foi feito inspirado nesse livro, mas obviamente o livro consegue se aprofundar um pouco mais, o filme dá foco em certos personagens. E não dá pra falar de livro-reportagem no Brasil sem falar da Daniela Arbex. Eu já li 2 livros dela, que foi Longe do Ninho e Todo Dia Mesma Noite. Ela tem outros livros também, mas como eu não li, eu vou falar só sobre esses 2. Longe do Ninho traz a história dos meninos que faleceram no incêndio do Ninho do Urubu, do Flamengo. Esse incêndio aconteceu em 2019, o Flamengo foi super negligente, na minha humilde opinião. E a gente conhece a história desses meninos. E eu digo meninos porque eles eram adolescentes, eles eram super novinhos. A simbologia do ninho, né, longe do ninho, ninho do urubu, é muito importante, porque grande parte desses meninos não eram do Rio de Janeiro, né, eles tinham vindo de longe, saíram de casa muito novos, com esse sonho de virar jogador de futebol. Então eu gostei muito dessa simbologia que a Daniela trouxe. As histórias são muito impactantes. Eu não sou flamenguista, mas eu chorei 1 milhão de vezes lendo. Com certeza, os livros da Daniela não são pra quem tem coração fraco, as histórias são muito tristes, mas eu gosto muito da escrita dela, eu acho que ela traz as coisas de uma forma muito sensível e dá pra ver que ela passa muito tempo com as famílias, sabe? Tanto esse quanto o próximo que eu vou falar são sobre grandes tragédias que assolaram o Brasil, mas a Daniela, por mais que ela conte, né, sobre a tragédia em si, o que aconteceu, ela foca muito nas pessoas que foram afetadas por aquilo.
O próximo livro é Todo Dia, Mesma Noite, é sobre o incêndio da Boate Kiss. A série da Netflix foi diretamente inspirada no livro, então pra quem lê o livro e vê a série, tem cenas que são exatamente iguais. De novo, a Daniela passou muito tempo em Santa Maria, com as famílias, com pessoas que estavam lá, e o jeito que ela retrata essa tragédia, a impunidade que acerca esse caso até hoje, é muito impactante. Eu devoro os livros de Daniela sempre, por mais que sejam muito pesados. Esses dois eu li em, 2 dias no máximo. O próximo livro-reportagem que eu trouxe também tem um filme, é Ela Disse. Eu nunca vi o filme, mas eu sei que tem na Netflix. Esse livro conta os bastidores da reportagem que impulsionou o movimento Me Too. Conta a trajetória de 2 jornalistas do The New York Times que desmascararam o Harvey Weinstein. Pra quem não sabe a história do Harvey Weinstein, assim, sendo bem generalista, ele era um produtor de Hollywood bem famoso, ele fez vários filmes muito famosos. Dizem as más línguas que foi o responsável pela Gwyneth Paltrow ter ganhado o Oscar ao invés da Fernanda Montenegro, lá em 1900 bolinha. E essas 2 jornalistas descobriram, através de denúncias anônimas e entrevistas com fontes, que o Harvey é um assediador sexual. Ele assediou dezenas, se não centenas de mulheres. E isso era meio que um segredo aberto, sabe? Uma daquelas coisas que todo mundo sabe, mas ninguém fala em voz alta. Então, era assim em Hollywood. Todo mundo sabia que o Harvey era meio estranho com mulheres, mas ninguém falava muito sobre, até essas 2 jornalistas entrarem e desmascararem todo o esquema que ele tinha. E isso impulsionou o movimento Me Too lá em 2018, que também trouxe, à luz vários casos de assédio sexual em Hollywood. Foi um movimento muito importante para essa nova era do feminismo. Então, assim, pra quem gosta de jornalismo, assim, bastidores de reportagem e tal, mesmo que não seja jornalista, é uma leitura muito legal. E pra quem tá na faculdade de jornalismo ou pensa em fazer jornalismo, é uma aula de jornalismo investigativo. É uma aula de reportagem, uma aula de apuração. Eu acho que é leitura obrigatória. Eu tive que ler pra uma matéria e foi o que me fez querer fazer um livro-reportagem pro meu TCC. Então, assim, super recomendo. O último livro-reportagem que eu trouxe é Hiroshima, do John Hersey. Esse livro, obviamente, conta a história de Hiroshima, mas não conta a história da bomba atômica em si, o que levou a cair essa bomba atômica em Hiroshima. Ele reconta o dia de algumas vítimas da bomba. Então ele fala, sobre como era a vida deles antes e como ficou a vida deles depois, durante também a explosão. A bomba atômica em Hiroshima foi um dos eventos mais devastadores que já aconteceram na história do mundo. E a escrita do John é muito sensível. Esse livro é um clássico dos livros de reportagem. De novo, se você está na faculdade de jornalismo, leitura obrigatória. E por último, eu tenho 2 livros que eu acho que não se encaixam em nenhuma das 2 categorias. Não são nem biografias e nem livros de reportagem. E são da mesma autora. Primeiro, Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Eu já falei sobre esse livro aqui antes, mas nesse livro a Bell Hooks fala sobre amor. No geral, sobre amor romântico, amor fraterno, até amor próprio. O olhar da Bell Hooks era muito único, Infelizmente ela faleceu, mas eu gosto muito do olhar dela e muito da escrita dela, porque eu acho que ela é uma das poucas autoras que, mesmo que eu não concorde 100% com o que ela tá dizendo, eu consigo ver da onde está vindo aquele argumento, sabe? Às vezes ela fala uma coisa e eu fico eu não concordo com isso não, mas eu entendo por que ela tá falando aquilo. E eu acho isso muito importante num livro de não ficção, especialmente quando é um livro que tá tentando te ensinar alguma coisa. O próximo é Olhares Negros, também da Bell Hooks. Esse livro, gente, devia ser leitura obrigatória para todo mundo que gosta de literatura e cinema. Esse livro também é uma coletânea de ensaios, assim como alguns dos outros que eu mencionei aqui. Ele foi originalmente publicado em 1992, então, assim... Os exemplos que ela usa, de filmes e tal, são um pouco datados, mas ela fez uma versão atualizada, Ela fez um update trazendo referências que são mais contemporâneas pra gente. E esse livro, ela interroga muito narrativas cinematográficas, principalmente, e ela discute sobre as formas que a negritude é observada na mídia. Ela fala de formas alternativas pra isso, a subjetividade de pessoas negras e também, consequentemente, sobre branquitude. De novo, devia ser leitura obrigatória, principalmente se você é branco, vai se educar, leia livros de autores negros sobre pessoas negras, pelo amor de Deus! E é isso, gente, essas são as minhas 15 indicações de livros de não ficção. Eu não costumo fazer esses vídeos, de recomendação, mas eu quero muito começar a fazer, então deixem nos comentários ideias de vídeos que vocês querem ver nesse estilo. Não deixem de engajar aqui no vídeo, comentem, curtam, se inscrevam no canal, o apoio de vocês é muito importante pra mim, eu adoro ler os comentários de vocês, eu literalmente leio todos. Eu realmente sou meio obcecada em ficar lendo os comentários de vocês, então conversem comigo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.